Olha só, até aqui a gente veio com o nosso projeto normal, né? A gente criou um projeto lá que ele era um projeto tradicional, com Maven, né? E com todas as classes tradicionais ali que a gente criou até agora, com a camada de serviço, a camada de DAO e as entidades, né? Onde na camada de DAO a gente criou uma lista estática e ficou um projeto tranquilo, né? A gente conseguiu fazer os testes unitários com JUnity, ficou um projeto encaixadinho, com gestão de dependências, porém ele era ainda um projeto muito manual, no caso, né? O que é um projeto manual? É que eu ainda tenho que eu gerir as minhas dependências, adicionar minhas dependências, né? Eu ainda tenho que criar uma lista estática para ele poder gravar todos as minhas listas, os meus objetos lá e tal. Ele ainda ficou um pouco trabalhoso, tá? Hoje a gente vai adicionar, então, até o momento a gente aprendeu um framework, que era o próprio Maven, né? Que é para criação de projeto. Hoje a gente vai colocar 2 frameworks a mais, mas a gente vai focar em um principal. Os 2 são da mesma suíte do Spring, tá? Então, só para comentar, não sei se vocês já ouviram falar no Spring, mas o que o Spring é? Ele é um facilitador para gerir o nosso projeto, tá? Com o framework que a gente vai usar, que é o Spring Boot, tá? Mas o Spring em si, ele é uma comunidade, tá? Ele é uma empresa, existe o site do Spring Framework, tá? Se vocês entrarem lá, ele tem uma série de toolkits, tá? O Spring começou lá atrás, por quê? Principalmente porque o JEE, que é o Enterprise Edition, quando você criava um projeto web usando JSP e Servlet em Java, ele é muito burocrático, ele usa muito request, muita response. Para eu pegar os parâmetros da request, ele é um pouquinho confuso, tá? Tinha que fazer request.getParameter para tudo que é lado, ele não conseguia fazer o bind do que eu passava da tela para ele, eu tinha que setar uma série de configurações para funcionar o servlet, enfim, o Spring veio principalmente para facilitar esse mundo principalmente em volta do Spring MVC, que é para facilitar quem cria um projeto web, mas o Spring não serve só para isso, esse é um dos frameworks do Spring, tá? Um outro framework do Spring que ficou muito conhecido também é o injeção de dependências. O que acontece? Entre uma camada e outra, então vamos lá, quais foram as camadas que a gente aprendeu? A camada de apresentação, que é o controller, a camada de serviço, né, que é o service, onde tem regras de negócio, e a camada de DAO, que é onde é a camada de persistência, que é onde tinha a nossa lista estática. Então a gente definiu bem essas 3 camadas, que ficaram em pacotes dentro do mesmo projeto, mas que eu posso criar projetos separados. Então o que o Spring com a injeção de dependências faz? Como a gente já criou uma interface entre essas camadas, e aí a interface ela passa a ser cada vez mais importante, tá? O Spring ele consegue desacoplar uma camada e a outra através de injeção de dependência, que a gente vai ver na prática ali também. Tá? E além disso, o Spring tem uma série de configurações de persistência de banco de dados também usando o JPA. O JPA é um framework que ele ele mapeia o meu bin, né? Mapeia a minha classe com meus objetos no banco de dados, minhas colunas no banco de dados, tá? Então eu consigo mapear, por exemplo, a classe paciente com uma tabela paciente no banco de dados e cada respectivo campo também, o ID, o nome social, a data do atendimento e assim por diante, tá? Então é um negócio bem bacana também. E aí, galera, depois disso, recentemente, tá? O Spring lançou um framework chamado Spring Boot, tá? O que é o Spring Boot, tá? Antes do Spring Boot, eles lançaram o Spring Raw, tá? O Spring Raw, ele era um framework para geração de código, scaffold, que a galera chama, muito baseado no Ruby ou Ruby on Rails. Não sei se vocês já chegaram a trabalhar com esses frameworks também, tá? Eles agilizavam muito a geração de código para eu não precisar ficar criando classe, getSet, DAO para persistência. Se eu estou criando um bin, é porque provavelmente eu quero persistir esse bin, né? Então o Ruby on Rails agilizava muito isso. E o Spring, a galera do Spring, eles criaram um framework chamado Spring Raw, que ele acabava gerando através de um bin todo o meu código. Ele gerava a camada de persistência, gerava a camada de negócio, gerava a camada de apresentação, então também agilizava bastante o desenvolvimento, tá? Esse framework, geração de código e tal, ele não foi muito para frente, tá? O que acontece? Hoje em dia, a gente tem muitos frameworks baseados em JavaScript, por exemplo, um deles é uma linguagem também que é o Node.js, que também é uma coisa muito bacana, que ele agiliza muito a criação de um projeto, né? Não sei se já participaram do projeto com Node também, mas eu consigo criar um projeto com npm init, consigo adicionar npm-i, adicionar o Node Express, por exemplo, e com o Node Express eu já tenho toda a parte de MVC, que se assemelha muito ao Spring MVC.
Então, eu tenho hoje linguagens que otimizam muito a geração de projeto, aceleração de projeto, criação de projeto, gestão de projeto. Então, outras linguagens que fazem isso. E o Java, galera, ele sempre teve uma fama de ser uma linguagem, de ter frameworks muito pesado, muito burocráticos, tá? Então, para isso, e para agilizar o Bootstrap, que é a criação rápida e ágil e lançamento do meu projeto, tá? Eles lançaram o Spring Raw. O Spring Raw, ele é um produto, tá? Que ele agiliza a criação do projeto, a gestão de dependência do meu projeto, a gestão de infra do meu projeto. Então, eu acabo acelerando muita coisa no meu projeto, tá? E aí ele acaba se tornando uma coisa que acelera a criação dele. Então, por exemplo, agora tem sido muito falado de projetos que utilizam, por exemplo, um microserviço, né? Quando eu tenho um projeto que tem microserviço, eu tenho vários projetos. Esses projetos, eles são meio autossuficientes, tá? Com o Spring Boot, eu consigo criar um projeto que dentro dele já vem um container, dentro dele já vem um Tomcat rodando, por exemplo, então eu não preciso instalar num servidor o Tomcat, ele já vem a gestão dele dentro disso. Então a infra dele acaba se tornando mais simples, tá? Outra coisa, as configurações iniciais do meu projeto também. Antes, quando eu criava um projeto web, tanto usando o Spring quanto não usando o Spring, eu tinha uma série de XMLs para configurar. Então, eu tinha que configurar o pacote do meu projeto, eu tinha que configurar quais são as classes web, eu tinha que configurar o banco de dados. Com o Spring Boot, eu não preciso configurar nada disso, tá? Ele parte de um conceito de convenção, ou seja, se eu conseguir mapear no meu .xml que eu vou usar o H2, que é um banco em memória, por exemplo, eu não preciso configurar nada, eu já disse que eu vou usar aquela gestão ali, aquele framework de persistência, né? Então eu não preciso configurar nada, automaticamente ele já traz configurado para mim. É claro que eu posso criar minhas configurações personalizadas, mas de start, o Bootstrap do meu projeto, eu não preciso criar essas configurações personalizadas. Então ele é muito baseado em convenção, isso é muito legal também. Então, tudo que eu adiciono no .xml, por exemplo, se eu adiciono JPA, quer dizer que eu vou usar persistência, ele já me adiciona o JPA, o Hibernate, que é um framework de persistência também, e o mais legal, ele consegue conectar todas as versões necessárias para o JPA funcionar com o Hibernate e funcionar com o drive de conexão no banco, que pode ser o Postgres, e aí ele habilita uma conexão com o Postgres se eu precisar configurar nada, ou pode ser o H2, que é um banco em memória, e ele também consegue convencionar e gerir tudo isso. Então, o Maven, dentro do Maven, no meu .xml, colocando meu JPA, que é o objeto entidade relacional, com o meu drive de conexão com o banco, que pode ser um H2, e automaticamente ele também coloca o Hibernate para agilizar tudo isso também, tá, galera? Então, assim, ele é um framework que vem agilizar muito. Então, a gente vai começar a criar projetos agora sem sofrer. A gente tem que começar a criar agora com o que tem de bom e o que tem de ágil no mercado, né? Vamos tentar tirar um pouco dessa visão que o Java é burocrático, o Java depende de muita coisa e tal. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente cria projetos ágeis, tá? Isso é muito legal também. Outra coisa muito bacana, como eu falei, ele já vem com um Tomcat embutido. Então, quando eu rodo o meu projeto com o Spring Boot, ele já roda automaticamente na porta 8080, que é uma porta tradicional que o Tomcat subiria, mas eu também posso ir lá e trocar essa porta, mas por convenção ele traz ela. E se eu jogar no browser, os verbos HTTP já vão estar lá funcionando, desde que eu tenha um controller esperando isso, tá? Pessoal, estão me ouvindo bem? Tranquilo até agora? Sim, escutando bem. Tá? Outra coisa que ele tem muito bacana, ele tem um cara chamado DevTools. O que o DevTools faz? Enquanto eu estou programando, dentro da minha IDE, se eu mudar alguma linha de código, tanto no HTML quanto no Java, automaticamente ele reinicia o container para mim. Então eu não preciso ficar parando o container e reiniciando toda hora, tá? Isso é uma coisa muito bacana que tem nele também. Outra coisa que tem para a gente monitorar a saúde do nosso projeto é o Actuator, tá? O que esse cara faz? Ele vê todos os recursos, todas as classes do meu projeto, o que está mais sendo usado, o que mais consome memória, etc. Então, eles cuidaram disso também, do monitoramento e da saúde do projeto. Uma outra coisa também muito bacana é o TimeLift. O que é o TimeLift? É um cara que ele é um framework para trabalhar com a parte visual.
Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com JSP, Servlet, HTML, JavaScript, tá? Ele já cria para mim uma camada de visão, né? Nessa camada de visão eu já consigo trabalhar ali com a parte HTML, JavaScript. Ele já consegue trazer, por exemplo, toda uma lista do server-side e trazer para a tela. Ou eu não preciso trabalhar com nada disso também, mas ele já gere para mim tudo isso, tá? Todo esse front-end com back-end dentro do mesmo projeto, tá? Isso também é uma coisa interessante. Outra coisa bacana que tem em todo o projeto é o Spring Security, ou é a segurança do meu projeto, que cuida da autenticação e da autorização, né? Se eu colocar uma dependência do Spring Security no meu projeto, automaticamente ele já passa a criar do mapeamento e da interceptação dos controllers que batem no meu projeto, no back-end, para ver se eu tenho autorização para acessar esses métodos, tá? Então, simplesmente por convenção, tá? E o que ele trata de mais bacana e mais importante é o NoXML, né, galera? Automaticamente o meu projeto já está instanciado, é só eu trabalhar, tá? Pessoal, tranquilo até aqui? Posso tocar ficha aí? Pode sim. Pode sim. Beleza, então eu vou lá, vou compartilhar minha tela com vocês aqui, tá? Eu vou fazer um hands-on aqui, então, de como seria a criação desse nosso projeto, tá? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o Spring, ó. Já estão vendo minha tela aí? Sim. Vamos lá, o Spring, ele tem um cara chamado start.spring.io. Nele eu consigo fazer o build rápido do meu projeto, ou seja, quero criar um novo projeto. Olha só que legal. Qual é a gestão de dependência que eu vou usar? O Spring ou o Gradle? O Gradle, né? Qual é a linguagem que eu vou usar? Java, Kotlin ou Groovy, né? Todas são linguagens que eles conseguem interpretar também, né? Então vou usar Maven, que é o que a gente já vem usando nos projetos, Java, vou usar a versão 2.4.0 do Spring, vou configurar lá o meu Group ID, o meu Artifactory ID, o meu name, o meu description, que é o que vocês já estão acostumados a usar também, né? Então vou botar lá br.com. o nome da minha empresa, né? Então eu vou botar lá empresa, por exemplo. Vou criar aqui o nome do meu projeto, que é o Artifact, né? Então vamos criar aqui um project, ó. Project Spring Boot, tá? Que é o nome do nosso projeto aqui. Então, o nome do projeto e a descrição do meu projeto aqui, né? Aula de Spring e Spring Boot, tá, galera? Então, vamos lá. Vou aqui. Aqui eu vou colocar as dependências. Então, o que eu preciso de dependência para rodar esse meu projeto? Isso aqui é bacana também. Então, eu vou usar lá o DevTools, que eu falei para vocês, né? Que é o que ele provê lá, restarts rápidos, live reload, que é automaticamente ele relança para mim as configurações, tá? Então, vou colocar esse cara aqui, tá? Olha que legal, aqui eu tenho aquela configuração do Lombok para evitar os get sets lá, lembra que o Cadu usou numa aula passada? Vou usar também essa dependência, tá? Olha só que tranquilo, vou usar o Spring Web, que no Spring Web é onde tem a minha parte do Spring MVC, já tem automaticamente o Tomcat embedded aqui como container, né? Então vou adicionar esse cara também. Olha só que simples, né, galera? Então tudo eu vou colocando aqui, ó. Vou colocar o JPA porque eu vou conectar com o banco de dados, então, ó, dados de persistência com SQL, né, e o Spring Data, né, então isso é uma coisa muito legal também. Vou usar aqui, ó, eu posso usar tanto um Postgres ou o H2. Eu vou usar o H2, que ele é um banco de dados em memória, tá, galera? E isso eu não preciso ter um MySQL ou um Postgres configurado na minha máquina, tá? Automaticamente ele vai funcionar sem muito esforço, tá? Então isso aqui é uma coisa legal também, ó. Tem o TimeLift que eu falei para vocês, que ó, ele contém templates modernos de server-side, então eu posso trabalhar com tela também, mas nesse projeto aqui a gente vai usar mais a parte de teste, tá? Então, vou usar ainda teste unitário com esse cara, então não vou precisar adicionar essa dependência agora, tá? E tem uma série de outras dependências, ó, o MySQL, o Oracle, tem uma série de outros frameworks NoSQL aqui também, que ele mostrou ali, o Redis, tá? Tem a parte de mensageria com Kafka, tem aqui a parte de cloud, ó, tem o Spring Actuator aqui, se eu quiser fazer toda a gestão da saúde do meu projeto, como eu falei para vocês, tá? Galera, tem uma série de coisas aqui, ó, que ele já traz pronta e já traz toda essa gestão configurada. Bem,
Por enquanto, são só esses frameworks aqui que a gente vai usar, né? A parte de teste, automaticamente, ele já traz, tá? No container, então não preciso adicionar. E aí, o que eu faço? Dou um generate, ó. Quando eu der um generate, ele baixa esse projeto para mim, esse build desse projeto para mim, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse projeto, ó, já traz aqui Spring Boot, Project Spring Boot, né? Então, ele já traz para mim o projeto com Maven, todo certinho. O que eu vou fazer? Vou pegar esse cara aqui, vou adicionar no meu workspace, tá, ó. Vou adicionar ele no meu workspace para a gente trabalhar com ele, tá? E vou importar esse projeto na minha IDE, tá? Então vamos lá, adicionei ele lá, projeto Spring Boot, tá? E aí vou adicionar ele aqui para a gente trabalhar na nossa IDE com ele, tá? Então como é que eu faço para importar aquele projeto? Eu mostrei para vocês, né? Importar um projeto existente com Maven, né? Vamos lá, Spring Boot, tá? Então ele já traz o meu projeto lá, tá? Project Spring Boot. Ó, ele já traz, já baixa as dependências, já adiciona automaticamente para mim esse projeto, as dependências do meu projeto, né? Então vamos lá, Project Spring Boot. Ó, já trouxe o meu projeto aqui, ele está fazendo a montagem do meu projeto, baixando as dependências, tá? Pessoal, até o momento aí, tudo certo? Vinícius, Kátia, galera aí, tudo certo? Não, por enquanto tudo certo. Tudo certo. Tudo certo, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Tá? Então, bom, ele foi lá, montou já o meu projeto aqui, tá? Ó, traz o meu projeto padrão lá com o nome da empresa, tá? Já com os testes unitários aqui, ó. Já traz. Olha que legal. Lembra que a gente criava esse projeto, né? Com o Maven, manual lá e tal, ó. Reparem que aqui ele já trouxe o projeto todo configuradinho para mim, né? Então, ele já trouxe o projeto aqui de uma forma bem mais interessante, né? E bem mais bacana, tá? Deixa eu só adicionar aqui minha dependência do Java, que ele deu algum probleminha aqui, tá? Vamos lá, vou adicionar a dependência aqui do Java 8, tá? Trouxe o Java 11 como dependência para mim aqui, tá? Sem problema nenhum. Beleza, tá? Bem, vamos lá. Aqui ele já montou meu projeto. Olha lá. Aqui eu vou abrir de cara o POM.xml para mostrar para vocês. Lembra que a gente abria o POM.xml, né, galera? E dentro do nosso POM.xml a gente tinha que colocar a dependência lá da parte de teste, né? Então aqui ele já traz automaticamente, ó, o Spring Boot com teste, ele já trouxe o Lombok, já trouxe o H2, que é a minha dependência de banco de dados, né, de persistência, trouxe do Spring Tool, trouxe do projeto web, trouxe do JPA. Então ele já traz tudo prontinho aqui para mim, já criou o meu projeto aqui para mim, tá? Isso aqui é uma coisa bacana, então, pô, já é um adianto do meu projeto, tá? Bem, outra coisa que a única coisa que a gente precisa fazer aqui, né, de fato, é criar nossas classes. Então ele trouxe um starter do projeto aqui, ó, esse main aqui é o starter do meu projeto. Se eu dar um run aqui, ó, ou der um MVN run nesse projeto aqui, ele vai rodar, ou clicar com o botão direito e der um run nesse cara, ó, com o Spring Boot Application, ele vai subir o meu projeto, tá? Ó. Então, aqui, ó, no start do projeto, ele já mostra todas as configurações que ele aplicou. Ele está usando o H2 como banco de dados em memória, tá? Então, ele já está mostrando isso aqui para nós. Ele subiu a aplicação na porta 8080, ele está usando o Hibernate como ORM, objeto de entidade de relacionamento, tá? Então, ele já trouxe tudo configuradinho, sem eu precisar fazer muita coisa, né, galera? Então, isso aqui é uma das partes mais importantes, assim, do Spring Boot, né? Que ele já agiliza todo esse trabalho para nós. Bem, o que a gente precisa fazer agora, tá? Eu vou só fazer um ajuste aqui, que lembra que a gente criou alguns pacotes no nosso projeto anterior. Quais eram esses pacotes? A gente criou o pacote Entity, para a gente colocar a nossa entidade, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá naquele nosso projeto anterior, que é onde a gente tinha a entidade do paciente, se eu não me engano, né? Vou pegar aquela entidade do paciente que já tinha pronto e vou trazer ela para cá, tá? Deixa eu ver onde é que era aquele paciente. Lembra qual era o nome do projeto aí, galera? Aqui, ó, CRUD de paciente, né? Ó, vou lá, vou trazer aquela entidade. Pessoal, estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Sim, tô ouvindo bem, tranquilo. Ó, reparem que é o seguinte, essa classe paciente aqui, ela é uma classe que ela tá bem crua, né? Ó, tá bem pura aqui, né? Então, o que acontece? Olha só que legal.
ela tá aqui, ela só tem o ID do paciente, o nome da empresa, o nome social, tá, os get sets dela aqui, né? Então, ela tá bem pura, bem crua, tá? Então, inclusive aqui, ó, como eu adicionei as dependências do Lombok, uma das coisas que eu posso fazer aqui é tirar esse get sets dali, né? E eu fazer aqui os setters aqui, ó, que o Lombok me oferece, né, galera? Então, eu tenho aqui setter, né? Eu tenho @getters, né? Para agilizar aqui, né? E eu tenho @data aqui, tá? Pronto, ele já me agiliza uma série de código ali, ó, que eu não preciso ficar fazendo get set, aquelas coisas todas ali, né? Ó. Então, eu já enxugo um pouquinho de código aqui também, tá? Isso aqui já é uma coisa bacana. Outra coisa bacana aqui que a gente pode fazer, né? Então, eu coloquei nossa entidade. O que a gente aprendeu também? Que a gente tinha mais 2 pacotes. Um pacote de serviço, né? Que era o service, e um pacote de DAO, que era o pacote de persistência, correto? Ó. Então, eu tinha também lá o pacote de DAO. Só estou recriando esses pacotes aqui, tá? Então, a minha entidade está aqui, né? Que era a parte mais crua. O que eu vou fazer? Olha só, eu vou lá na camada de serviço que eu tinha antes aqui, né? Então, eu tinha aqui a interface do meu paciente, né? Tinha a interface e tinha aqui os métodos dele. Simplesmente eu vou copiar essa interface aqui lá para dentro do meu projeto, ó, para a classe de service, para a gente copiar aqui, começar aqui bem simplinho, tá? Então, vamos começar aqui com a parte bem crua novamente, tá? E eu vou copiar aqui a parte de DAO, que é onde a gente tinha mais um monte de implementação aqui no DAO, ó, tá? Tinha a interface, né, dos métodos do DAO, e eu tinha aqui, ó, toda a implementação para a gente adicionar na lista, fazer toda aquela coisa, e o dia que a gente fosse trabalhar com o banco de dados, para a gente trocar todo o código aqui para bancos de dados, né? Olha só que interessante que eu vou fazer, galera. Com o Spring Boot, eu não preciso ter implementações de banco de dados para métodos de CRUD, métodos tradicionais. Simplesmente, o que eu faço? Olha só, eu copio, eu coloco aqui a minha entidade de DAO, tá? Eu não preciso declarar os meus métodos, porque método de DAO, método de CRUD, é método padrão, né? Eu não preciso dizer que eu tenho o lista, o find by ID, o save, o delete. Isso aqui é método tradicional de CRUD. Então, o que eu faço? Eu dou um extends, tá? No JPA repository, tá? Que é o repositório, ó. É o repositório da parte de persistência do Spring Boot. E aqui eu digo qual a minha classe que eu vou usar, que é a minha classe paciente, e qual é o tipo da minha chave primária da minha classe. Ó. Pronto. Fazendo isso daqui, galera, o meu CRUD, os meus métodos de CRUD já estão todos implementados. Eu não preciso implementar mais nada. Por quê? Porque eu estou dando um extend no JPA Repository. E aqui ele já tem ó, o Find All, ele já tem o Find All by ID, ele já tem o lista, o find list, ele já tem uma série de métodos implementados. Então, eu não preciso reimplementar esses caras. Eu só preciso dizer qual é a minha classe e qual é a chave primária. Só isso. E uma coisa que eu não posso esquecer, tem uma anotação aqui que é o @repository, tá? Esse @repository aqui, ó, ele é o que me garante também que esse cara aqui está usando essa classe aqui é uma classe de persistência, tá? Pronto, aqui já está pronto todo aquele trabalho que a gente teve que reimplementar lá, que era trabalhando com lista e tal, e aqui eu já estou acessando o banco de dados, tá, galera? Então, fechou, não preciso mais me preocupar com nada no banco de dados. O que eu vou me preocupar agora? Na minha classe de serviço, que é onde eu tenho todos esses métodos aqui, é onde eu vou criar agora, de fato, ó, a minha classe, tá? Que é a paciente service impli, né? Esse cara aqui é onde eu vou implementar a minha classe, a minha interface que tem meus métodos, né? Ó, implementando as minhas classes que tem meus métodos, ele já traz tudo prontinho para mim. Esse cara aqui, ó, para dizer que ele é uma classe de serviço, eu tenho que dar uma @service aqui, ó. Dando um @service aqui com os estereótipos do Spring Frameworks, ele já sabe que essa é uma classe de serviço, já vai fazer parte da minha factory de injeção de dependências de classes, tá? E aqui, simplesmente esses métodos aqui, olha só que legal para eu chamar lá o meu paciente DAO usando banco de dados, tá? No lugar de eu fazer aquela instância, como eu fazia antes, eu fazia assim, ó, public paciente DAO, né? E aqui eu chamava o DAO, e aqui eu instanciava a minha classe de DAO, né? Ó, eu fazia assim, DAO igual a new paciente DAO impli, correto?
eu não tenho mais aquela minha classe lá. E eu também não preciso mais disso aqui, tá, galera? Porque agora eu passo a trabalhar com a parte de injeção de dependências do Spring, tá? Que simplesmente eu preciso da interface dele. Então eu dou um comandinho aqui chamado autoriods, tá? Que esse cara, ele injeta a dependência da minha classe aqui, ó, tá? Comi um método aqui, né, ó. Comi um método de save aqui, se eu não me engano, tá? Esse cara aqui, ó, o que que ele faz? Ele injeta a interface da minha persistência, que aqui dentro e aqui por trás com esse extend JPA repository, tem todos os métodos de CRUD já implementado. Então, o que que eu preciso fazer? Começando pelo ADD, que eu reimplementei ele e ele jogou lá para baixo, tá? Vou só jogar ele aqui para cima para ele ficar na ordenzinha, tá? O que que eu vou fazer? Olha só, olha que legal, DAO ponto, olha só, DAO.save. Olha só, save S entity. Quem que é a minha entity? É a minha entidade P de paciente, ó. Pronto, já está pronta a minha persistência. E aonde que ele está salvando isso aqui, Foca? Se ele não tem esse método save lá dentro do meu DAO, ele está indo no meu extends e usando o método genérico que eu estou implementando automaticamente ali por trás com o extends, ó. Lá dentro daquele JPA repository. Se eu for lá na entidade, na classe dele, ó, ele me mostra que lá dentro do pacote JPA, que eu estou usando como dependência no meu POM, ó, ele está reimplementando essa classe, ó, que ele faz a persistência para mim. Então ele usa lá um Entity Manager dele aqui, que é a conexão com o banco de dados, dá um persist e grava. Eu não preciso saber como ele usa isso, galera. E aí entra aquela parte da convenção do Spring, do Spring que eu falei para vocês, né? Que olha só que legal. Quando eu estou dizendo para ele que eu estou usando JPA, ele está usando todo aquele conjunto de classes do JPA de persistência. Então eu não preciso me preocupar com isso, tá? Essa é a parte legal que tem nele, tá? E assim por diante, ó. Olha só a parte de lista, ó. Return DAO.find all. Pronto, está pronto aqui, ó. Olha só, não preciso implementar nada. Ele vai lá por trás e cuida do find all para mim, o delete. Né? Lembra do trabalho que a gente tinha para fazer o delete, né? Pronto, o delete também ele já vem pronto aqui, ó, tá? Ele já vem pronto, ó, delete paciente, pronto, ó, já tá pronto aqui, passando o que ele espera aqui, ó? Bom, ele espera o paciente. Nesse caso aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu vou usar o find by ID para deletar esse cara, porque eu passo o ID do paciente, né? Então eu vou reimplementar primeiro o find by ID aqui, ó, find by ID, que ele já traz prontinho, ó, find by ID, passando o ID do paciente, ó, que ele já está passando aqui. Esse cara já implementou o Find by ID. E aqui em cima, vou ver o que ele retorna aqui. Ó. Find by ID. O Find by ID ele retorna um optional aqui, né? Então eu tenho que dar um get aqui para ele me trazer o objeto dele, tá? Depois a gente entra no mérito do que é isso aqui. Então, para eu deletar esse cara, o que eu faço? Ó? Eu uso o mesmo Find by ID que eu já tenho ali embaixo, passando o ID do paciente, tá? Posso atribuir, ó, esse paciente tem um outro objetozinho aqui, que é um próprio objeto paciente aqui dentro, ó, tá? E aí o que eu faço? Delete meu paciente. Pronto, está deletado meu paciente. Olha só que simples, né? Então já está tudo pronto. Esse limpar listas eu não preciso mais, porque agora eu estou usando um banco de dados, né? Então eu não preciso mais desse deletar lista aqui, não faz mais sentido para mim, tá? O que faltou aqui? O edit, né? Então, o que o edit é, galera? O edit é a mesma coisa do que o save, tá? Qual é a diferença? É que se eu passar o ID na chave primária, ele edita. Se eu passar nulo ou zero no ID da chave primária, ele adiciona. Então, eu não preciso mais do meu método edit. Esse método não faz mais sentido, tá? Então, eu tiro ele fora daqui também, ó. Olha só que interessante, tá? Pronto, pessoal, tá implementado aqui, tá pronto meus métodos de CRUD, tá pronto o meu serviço, tá pronto o meu DAO, né? Pô, então lembra do trabalho que eu tinha para fazer tudo isso, ó? Pô, beleza, e agora como é que eu testo tudo isso, né? Bom, agora a gente vai lá para a parte de teste unitário, que ele já me traz aqui, ó, Project Spring Boot Application Tests, né? Ó que legal. Vou fazer aqui, ó. Pode falar. O paciente DAO implemente, então não precisa mais. Do DAO? É. Não precisa, porque eu estou dando extend no JPA Repository que ele já faz tudo isso lá por trás para mim, entendeu, Vinícius? Entendi. Tá bom? Não preciso. Então, o que eu vou fazer nesse cara aqui, ó? Olha só que legal. Aqui eu vou testar agora os meus métodos, ó,
que sobraram aqui na minha classe na minha interface aqui de service, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou botar aqui os meus métodos que eu tinha ali na interface de service, tá? E vou testar, ó. Vou testar o add test, o list, teste, né? Vou testar um por um. Ó. Vamos fazer como a gente fez os testes lá. Ó. Vou mostrar para vocês como é que a gente testa. O delete, teste, ó, e o find by ID, teste, tá? Olha lá. E claro, aqui eu posso testar o edit, aqui sim faz sentido eu testar o edit, né, galera? Porque o edit ele é uma coisa que eu tenho que fazer um find by ID, testar e depois ver se deu certo, né? Então eu vou botar aqui o método, até mais do que o find by ID, é mais interessante que eu teste o editar, né? Edit test, né? Então, bem, como é que eu testo um ADD? Primeiro de tudo que eu tenho que ter o annotation do @test aqui, né? Que é aquele annotation para esse método aqui ser um método testável, né? Então, eu vou botar esse @test aqui em todos os métodos, né? Ó. Pronto, como a gente já vinha fazendo. E o que eu vou fazer? No lugar de eu instanciar a classe de serviço, como eu fazia antes, eu vou injetar a classe de serviço, ó, a interface da classe de serviço. Então, eu dou um autoride, ó, private, paciente service, paciente service. Pronto, ó, esse cara já está instanciado, eu não preciso instanciar esse cara, eu estou conectado com a interface dele. A injeção da classe concreta, quem faz por trás para mim é o Spring, ó. E aí o negócio começa a ficar desacoplado, como eu falei para vocês. Uma classe, ela só conversa com a outra a partir da interface. Isso aqui é o desacoplamento entre as camadas, ó. Lá no serviço, ó, eu converso com o DAO pela interface. Então, eu não tenho mais criação de classe concreta entre uma camada e a outra. Lembra que a gente conversou disso, né? Isso sim é o desacoplamento. Então, como é que eu faço um ADD? Ó? Ponto aqui, ó. Como é que eu faço o adicionar lá na minha camada de serviço? Um paciente P. Bom, vou ter que instanciar aqui o paciente, né? Paciente P igual a new paciente, né? Vou dar lá um P.set nome, né? Vou aceitar uma coisinha ou outra aqui, né? Então, vamos lá. Paciente Rafael de Faria Scheidt. Tá? Bom, beleza. Fui lá e adicionei esse cara, né? Como é que a gente vinha fazendo até o momento com esse cara? A gente adicionava o cara e via se o tamanho da lista, né? No nosso assets, né? O asset, via se o tamanho da lista era igual ao tamanho da quantidade de objetos que eu colocava lá dentro, né? Então, assets equals, né? Ou posso ver também se a lista não é nula. Tem uma série de coisas que eu posso fazer aqui, né, galera? Assets equal igual a 1, e aí eu faço lá, ó, paciente.list, paciente service.list, ó, vejo se o tamanho da minha lista é igual a 1, né? Bom, vou rodar esse teste unitário aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, o Spring, pessoal, ele levanta o contexto dele, o container dele, ó, ele levanta o banco de dados, levanta o Spring, levanta tudo, grava no banco de dados e faz aquelas operações que eu pedi ali para ele, ó. Inclusive deu um pau aqui, né? Deu um pau na subida aqui. Ó, deu mais pau aqui na subida. E aí ele não para, ele fica rodando direto. Vamos ver qual é o pau que ele deu aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ok, entendi. O que ele está dizendo aqui, galera? Olha só. Ele está dizendo que a minha entidade paciente, ela não é uma entidade persistente, tá? Faz sentido, porque o que eu estou fazendo? Eu estou usando um banco de dados e eu estou trabalhando com objeto relacional. E aí, quando eu trabalho com objeto relacional, essa classe aqui, ó, ela tem que ter um @entity para dizer que é uma entidade objeto relacional da classe Javax persistente, tá? E eu tenho que dizer que a chave primária dela, tá? É um @id, para dizer que ela é um ID mesmo, ó. Também é um ID de chave primária. E eu vou dizer também que esse cara aqui é um generated value, ó.
para eu não precisar ficar setando números contínuos. Ele vai gerar para mim uma chave primária nesse cara. Ele vai gerar 4, 5, e assim ele vai gerando para mim, tá? Sem eu precisar ter isso aqui, eu gerando números, como a gente setava lá, setava o número 1, o número 2, agora ele vai ser uma sequence, né? Uma autogeração de sequence, ó. Vamos ver se ele vai rodar tudo agora, ó. Levantando o container, levantando o spring, tá? Ó, pronto, fechou, deu sucesso lá, ou seja, ele levantou, gravou no banco de dados, ó, testou o meu método e deu certinho aqui o meu assets, que ele levantou e teve um cara aqui testado, de fato, tá? Bem, outro método que a gente pode testar aqui é o lista, mas o lista a gente já está testando aqui com a ADD, né? Ele passa a ser o mesmo teste, eu adicionava um item dentro da lista e testava ele também, tá? Ô, Toca, Pode falar. cara, fala um teste pra mim, cara. Bota @rollback lá embaixo do Spring Boot teste. Lá embaixo do Spring Boot teste. Lá em cima. Aqui. Isso, entre @rollback. Rollback. Isso, se ele tiver transacionado, só uma coisa bem legal de fazer. Rollback, ver se tem. Mas o Joba, eu Aí, acho ó. Não. Vai fazer o seguinte, roda o teu teste de novo. Só para te ver uma coisa. É só para te. É que isso eu acho que é uma coisa que eu trabalhava antes. Tu vai ver que ele vai abrir a sessão, e transacionou, vai rodar e vai dar o rollback, quer ver? Beleza, deu sucesso. Deu sucesso. Não, tá. Só que abre o console rapidinho ali, Falca. Rapidinho, console. Levanta ele só para eu poder ver ele rapidinho. Não, Joba, eu vou continuando aqui, ó, só para te explicar, tá? O rollback, ele é padrão, tá? Eu não preciso botar o rollback. Eu vou rodar de novo aqui, ó. Vocês vão ver que o tamanho da minha lista, ele continua sendo 1, tá? Quando eu rodo com teste unitário, por padrão, ele grava tudo e depois deleta tudo, tá, galera? Ó, vou rodar de novo, ó. Olha só que interessante. O tamanho da minha lista, ó. Olha lá, ó, funcionou de novo, deu um sucesso de novo. O tamanho da minha lista, tá? Preciso botar rollback. Por padrão, o teste unitário ele é rollback, tá? Então isso aqui é legal que vocês saibam também, tá? Bem, vamos lá. O método de lista, eu não preciso implementar, porque eu já estou testando o método de lista aqui em cima, tá? Vou testar o método de delete para vocês, né? O que eu vou fazer? Olha só, vou fazer o mesmo exemplo que eu estou fazendo ali em cima. Eu vou adicionar um paciente na minha lista, no meu ADD. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um find by ID nesse paciente, ó. Ó, aí eu já vou testar também no meu find by ID, passando o ID 1, que é o ID que ele atribui ali, provavelmente na chave primária, né? Vou colocar esse cara aqui, ó, num objetozinho aqui, paciente, para eu mostrar para vocês que a gente vai deletar esse cara depois. Depois eu vou chamar de novo, ó, paciente service, ó, paciente service.delete, passando o ID 1, né? Que é aquele cara que eu quero deletar, né? Aquele cara que eu quero deletar. Não preciso nem fazer o find by ID, porque eu passo o próprio ID dele, tá? Mas eu vou fazer assim, ó, para ficar mais bacana, .id paciente, que é o find by ID que eu dei, tá? E depois, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um asset se a minha lista, ó, um asset se a minha lista é nulo, né? Ó, se a minha lista é nula, né? Assim, ou se a minha lista é vazia, né, galera? Porque ele já inicializou a lista, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, assets equals, tá? 0, e aí eu vou fazer aqui paciente service ponto, paciente service ponto list, né? Ponto size. Ou ponto size. Ô, Rafael. Oi. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Tipo, aí tu já subiu o banco? Ele já tem um banco? Já tem um banco, sim. Quando ele levanta o banco. Quando ele desliga o banco, tá, Vinícius? Vinícius não, é o Leonardo, né? Isso. Ele levanta. Mas tipo, quando tu faz esse teste aí, depois que tu termina o teste, ele elimina essa entidade do banco ou ele fica adicionando e adicionando mais entidade no banco, meio que poluindo o banco? Quando eu rodo com teste unitário, Leonardo, ele elimina, tá?
como aqui eu estou usando um @teste do Spring, o Spring Boot Test, ele adiciona esse cara no banco e depois testa e deleta esse cara do banco, tá? Perfeito. Entendeu? Quando eu faço o teste unitário, ele é persistente no momento do teste. Depois ele elimina, tá, Leonardo? Entendi. Entendeu? Bom, aqui eu vou rodar, ó, um outro testezinho meu aqui, tá? Que é o teste do delete, tá? Ó. Vamos lá. Agora ele vai rodar 2 testes, o teste do ADD e o teste do delete. Vamos lá. Vamos ver, ele vai adicionar, vai dar um delete e vai ver o tamanho da lista, né? Ó, ele falhou. O que ele está dizendo aqui, ó? Expected 0, mas ele voltou 1 nesse caso. Ou ele não conseguiu deletar, ou tem um item a mais na minha lista, que é porque eu acho que ele rodou esse teste aqui de cima e depois rodou o teste de baixo, né? Vamos fazer aqui outro teste, ó. André Jobim, tá? Vamos testar esse cara aqui. Vamos lá. Ele passou por aqui, ó, aqui no método de cima ele passou, adicionou, depois ele passou pelo método de baixo, e aí ele tem o Rafael na lista, o tamanho da minha lista é 2 nesse caso aqui, tá? Mas vamos testar aqui, vamos ver se ele vai rodar. Depois a gente muda... desculpa, pessoal, botei asset 0 aqui, né? Não é isso. Ó, ele testou aqui, ó, 0, ele tinha que testar... Ó, vamos lá. Vamos ver se ele adicionou, o que tem na minha lista agora, tá? Se ele fizer se ele fizer um find by ID 1, ele retorna o Rafael, né? E não o Jobim, que é o que eu adicionei aqui, ó, né? Que é o cara aqui de cima, porque ele passou nesse método daqui de cima antes, né? Então, tudo bem. E aqui ele vai adicionar 2 itens na lista e ele vai deletar, ele vai adicionar um item na lista, mas já tinha um, vai deletar aquele 1 e vai sobrar 1. Então, meu assets aqui tem que ser 1 para funcionar, tá? Entenderam aqui, galera? Não? Sim ou não? Alô? Leonardo, tu que falou aí, entendeu? Mas os testes não são independentes? Um está dependendo do outro de cima? O delete está dependendo do add? Quando ele passa na ordem, aqui sim, como agora a gente tem um banco de dados, o banco de dados ele foi alimentado aqui em cima, ele não foi zerado, tu entende? Só se eu fizesse aqui, ó, o certo para ele ficar independente nesse caso. Agora, como eu tenho um banco de dados, né? O correto era eu fazer agora assim, ó, né? Aí sim, daí esse cara aqui vai ser 0, Leonardo. Eu pego esse cara aqui, adiciono, entendeu, né? Faço um find by ID 1, deleto esse cara, né? Ó, deleto esse cara, ou melhor, testo esse cara e depois deleto esse cara, né? Vejo se ele tá na lista e depois faz o seguinte, ó, beleza, pega aquele cara agora que tu adicionou e deleta aquele cara, né? Pra não ter mais ninguém naquele cara, beleza? Agora... Mas o teu find by ID ali, ele vai funcionar, sendo que o ID agora está sendo gerado automaticamente? Vai porque, ó, nesse caso aqui não, né? Nesse caso aqui vai ser 2, concorda comigo? Sim. Né? Porque é uma sequence, né? Mas isso aqui não é legal, fazer o find by ID 1. O ideal aqui era eu fazer um find by name, ou find by alguma outra coisa que eu garanta que esse cara tá voltando. Mas o nosso teste aqui ele vai funcionar, tá? Ó, vamos testar os dois aqui, olha só que legal. Vamos testar o ADD e depois vamos testar o delete. Mas agora mudou um pouco do conceito. A gente não está usando mais a lista estática, a gente está usando bancos de dados, né? E com o banco de dados o negócio passa a ser um pouquinho diferente, tá? Eu vou testar para vocês aqui, rodando o container e testando na web, tá? O que vai ser conteúdo da aula que vem, mas é mais fácil eu mostrar para vocês alguns testes aqui, algumas coisas, tá? Bem, ó, adicionei esse cara aqui, esse cara adicionou no banco de dados, eu retorno ele, ó, faço um asset nele, ó, pego a lista, ele retorna, vê o tamanho da lista, ó, vê que o tamanho é 1, deu equals aqui normal, né? Então, se eu pegar essa lista, ó, se eu olhar o que tem dentro dessa lista agora no momento, ó, ele tem lá um paciente, que é o Rafael, tá vendo, ó? Tá aqui o Rafael. Agora, o que eu vou fazer? Que tinha ID 1, inclusive. Vou pegar ele, eu vou dar um find by ID nele e vou dar um delete nele. Beleza, tirou ele fora da lista. Agora, quando eu vou pro delete, a minha lista tá vazia. Agora, eu vou adicionar um novo paciente na minha lista, ó. Se eu fizer um find by ID agora, ele vai pegar o paciente 2, porque a sequence incrementou para 2. Já funcionou, já pegou o André Jobim ali, porque o outro eu deletei, né? Vou deletar esse cara agora, ó. Vou fazer um delete nesse cara pelo ID do paciente 2. Deletei.
E agora eu vou ver se a minha lista é o quê? Agora sim a minha lista tem que ser 0, né? Porque eu estou testando a minha lista. Estou testando meu delete, correto? Ó. Adicionei um cara e deletei o cara. Lista vazia, tá vendo? Ó? Então aqui sim a minha lista tem que ser tamanho 0, correto? Agora esses testes aqui tem que funcionar. Acompanhou aí, Leonardo? Acompanhei. Né? Opa, cara. Agora a gente está usando o banco de dados. Agora o teste é um pouquinho diferente, né? De qualquer forma, depois que rodou todos os meus testes, tá? Ele limpa o meu banco de dados. Ele levanta o container, testa tudo, dá ok nos meus métodos e limpa o banco de dados. Quando eu rodar tudo de novo, ele vai estar tudo apagado, tá? Pode falar, Opa, João. cara. Pode Cara, falar. depois que tu passa pelo ADD, o P, o teu objeto já está modificado. Se tu puder pegar p.getID, ele já vem com o ID, com o ID setado, tá? Se quiser, pode fazer um modo debug ali. Ah, perfeito, perfeito. Porque o adicionar, ele já retorna um cara, né? Já retorna. Isso, então, ao invés de colocar 1 e 2, tu pode pegar p.getID, daí tu não precisa ficar colocando manualmente, já fica dinâmico, entendeu? Não, tá ótimo, João. Mas só para mostrar para a galera ficar bem verboso para fazer o Find by ID para eles entenderem, tá? Bem, pessoal, olha que legal. A gente já está trabalhando aqui num projeto totalmente simples, tá? Usando Spring Boot, usando dependência de banco de dados. A gente já está usando banco de dados, já está testando tudo isso aqui como a gente testava antes, com um projeto muito mais simples e usando banco de dados, de fato, aqui, tá? Reparem, pessoal, vocês não estão nem vendo aonde que está o banco de dados. Isso aqui é muito legal, né? Pô, onde é que está a dependência de banco de dados? Onde é que eu estou usando o banco de dados? O próprio Spring Boot ele já encapsulou tudo isso para nós, né? Ele está criando o arquivinho do banco de dados, está fazendo tudo isso para nós sem a gente precisar fazer muito esforço, tá? Isso é bacana, tá, galera? O que eu vou fazer? Para mostrar para vocês que o banco de dados está funcionando direitinho aqui e tal, eu vou criar a camada de apresentação, que é o conteúdo da próxima aula, mas eu já vou adiantar algumas coisinhas aqui, ó, tá? Que eu vou adiantar aqui para vocês a camadinha de controller, tá? O que vai nessa camada de controller? A camada de controller é a camada que dá comportamento à apresentação, que é a nossa tela, de fato, que é depois onde vai estar o nosso HTML, nosso JavaScript, tá? Então aqui eu vou criar um cara chamado paciente controller, tá? Esse cara aqui, ó, ele vai ser um @REST controller, tá? Esse REST controller é o que diz para nós que ele vai ter os métodos dos verbos do HTTP para eu poder estar fornecendo lá para minha tela, para esse cara poder estar trabalhando, tá? Então, o que eu vou criar aqui, ó? Vou criar aqui um ADD de cara, um public void, por exemplo, save quem, ó? Save o paciente, tá? Save o meu paciente, tá? O que esse cara vai fazer, tá? Olha só que interessante. Esse cara vai ter um getMapping, tá? Quer dizer que ele é um método de mapping, tá? E ele vai ser chamado lá no meu browser, assim, ó, /paciente, /save, tá? Um exemplo para vocês. E ele é do tipo get, né? Do meu mapping, tá? Esse cara, por si só, ele tem que ser um body, tá? Um request body, né? Tá? Esse request body quer dizer que essa classezinha aqui, ó, esse paciente, ele vai vir no body do HTTP, no corpo do HTTP. E como é que eu salvo esse cara? Eu dou lá, ó, eu injeto a minha classe de serviço, ó, paciente service, ó, paciente service, tá? Injeto a minha classe de serviço, tá? Injeto a minha classe de serviço, e aí eu tenho acesso já, ó, só através da interface, vendo o meu auto-route, que eu falei para vocês usando injeção de dependências, ó, já tenho acesso aos meus métodos de serviço, então aqui eu já consigo dar um ADD paciente. Pronto, ó, esse cara já está salvo no banco de dados quando eu mandar isso aqui lá na tela para ele, tá? A mesma coisa, tá? A mesma coisa para o list, tá? Eu vou melhorar uma coisinha aqui para vocês, mas depois eu entro nesse mérito aqui, tá? Posso fazer assim, ó, paciente list, tá? Ó, esse cara é o list, né? Quando eu vou listar, eu não preciso passar nada para ele, mas eu preciso retornar, ó,
uma lista de pacientes, correto? Ó, eu preciso retornar uma lista de paciente, né? Aqui eu só dou meus imports aqui da lista, pronto. Aí o que eu faço? Mesma coisa. Só que aqui eu dou um list. Pronto, ó. Já retorno uma lista de pacientes lá para a tela, né? Retorno uma lista de pacientes lá para a tela. Então aqui, olha só que legal. Reparem, eu já tenho dois métodos, tá? Um método de save e um método de list, tá? Na aula que vem, quando a gente especializar mais nessa camada de apresentação, eu vou falar para vocês que um REST, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é o conceito do REST, e aí vocês vão entender que o REST ele tem uma parte que exige um verbo do HTTP, e aí eu não preciso ficar criando assim, ó, /save, /list. Pelo próprio verbo do HTTP, quando eu passar para ele que é um post, o /paciente vai salvar. Quando eu passar para ele que é um get, o /paciente vai retornar uma lista. E assim por diante, tá? Mas deixa esse papo para a gente ter aí na próxima semana, tá, galera? E assim, ó, vamos lá. Quando eu rodar esse projeto aqui agora, ó, se eu rodar esse projeto, ó, olha só que interessante. O que ele vai fazer? Ele vai agora subir. Como eu não estou mais rodando com teste unitário, eu estou executando o meu projeto de fato, tá? Ele vai levantar a porta 8080, ele vai levantar o meu banco de dados, que é o H2, e ele vai levantar o JPA, tudo que eu preciso para esse cara trabalhar. Se eu bater na porta 8080 no browser, ó, olha só que interessante. Se eu bater na porta 8080 no browser, ó, aqui, ó, localhost 2.8080/paciente, ele já vai tentar ir lá, bater no meu controller e trazer a minha lista. Tá vendo que a minha lista tá vazia? Ó? Olha só que interessante. Ou seja, o que ele fez? Ele tentou ir lá, ele foi lá no meu REST controller, bateu no meu /paciente, que é isso que eu estou dizendo aqui, na porta 8080, que é a porta que ele levantou do Tomcat, porque aqui tem um Tomcat embedded. Quando eu levantei um projeto com Spring Boot, eu disse para ele que esse meu vai ser um projeto web, então ele automaticamente adicionou o Tomcat como padrão, levantou na porta 8080 e pronto, ó, já está tudo funcionando. Esse cara, beleza, Rafael, como é que agora eu salvo um paciente, tá? Se eu tivesse uma telinha lá na minha parte do HTTP, era só eu dar um post para esse paciente, passando esses dados aqui, ó, nome da empresa, o nome do paciente, etc, tá? Eu vou testar esse post aqui, ó, tá? Com um simuladorzinho chamado Postman, tá? Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, /paciente, tá? E eu vou dar um save nele aqui, tá? Só para vocês verem esse cara funcionando, tá, galera? Depois a gente entra no mérito dele. De novo, ó, dei lá um save nele, ó, olha que legal. Depois eu dou um list, ele já lista aquele paciente, ó, o Jobim Silva. Agora eu quero salvar o Leonardo. Que é o Leonardo que está na aula aí, ó. Agora eu quero salvar a Kátia. Kátia com Y, né, Kátia? Quero salvar a Kátia. Agora eu quero salvar o André. Olha lá. Olha que legal. Estou simulando uma tela, dando post lá nesse meu método aqui do save, ó. Ele está batendo no meu método do save, dando um post e adicionando o meu paciente lá no banco de dados, ó. E agora eu estou simulando no browser o meu /list, o meu get no paciente, ó. Olha que legal. Já trouxe a galera toda aqui, ó, num JSON, que é o que a gente vai aprender também na aula que vem, mais de apresentação e tal, já está me trazendo todo mundo aqui na minha lista, tá? Então, olha que legal, galera. Isso aqui já está no meu banco de dados, tá? Pô, Rafael, beleza, como é que eu olho agora? Eu quero ver a minha tabela no banco de dados. Que a minha tabela no banco de dados é o que representa essa classe paciente, ó. Que ela é uma roente. Como é que eu acesso essa tabela? Eu quero ver a tabela, né? Porque eu só estou vendo os dados aqui, como tu mostrou. Olha que legal, eu tenho um gestor do H2, que é o meu banco de memória, que ele chama aqui, ó, /H2-console, tá? Olha que massa, eu consigo acessar o banco de dados que eu estou usando pela web. Como é que eu acesso o banco de dados, Rafael? Qual é o endereço do banco de dados? Quando eu rodo o meu container, ó, ele me diz aqui, ó, galera, vocês estão usando aqui o H2 no /console nesse endereço disponível aqui, ó, que é um endereço temporário, porque é um banco de dados em memória temporário, né? Quando mudar o Postgres, vai ser um banco persistente, né? Então, o que eu faço? Eu vou lá e troco esse cara aqui pelo endereço que ele me deu,
conecto no meu banco de dados que está local e consigo ver a minha tabela paciente. Olha que legal. Select asterisco from paciente, ó. Já consigo ver o Jobim, o Leonardo, a Kátia e o André, que são aqueles caras ali que eu listei via HTTP, que ele me retornou um JSON, ó. Olha que bacana, né, galera? Interessante isso aqui, né? Enfim, aqui eu consigo fazer insert também, ó. Se eu quiser fazer, ó, insert, into, paciente, tá? Já mais ligado a banco de dados, né? Paciente, empresa, values, né? Teste, tá? Consigo fazer um insert por aqui também, tá? Então, teoricamente, isso aqui é um banco de dados normal. Consigo inserir por aqui coisas normais. Ó, ele está me pedindo a chave primária aqui, né? Então, eu tenho que, pelo menos, dizer aqui que esse cara, ou passar um número para ele, dizendo que esse cara aqui tem um número de chave primária, ou dar um @autogen ali nele, né? Para ele gerar um número da chave primária, tá? Enfim, tá? Aqui eu consigo listar, fazer tudo o que eu preciso. Olha só que legal. E assim vai, tá, galera? Então, bem, eu acho que por hoje era isso, era mais mostrar para vocês como a gente otimiza o nosso projeto e cria um projeto com um banco de dados, um projeto web, todo funcionando com o banco de dados, testado, como a gente já vinha fazendo aqui também, com um banco de dados em memória, facilmente funcionando e tranquilamente funcionando, tá? Pô, Rafael, beleza, quero trocar isso agora para um banco de dados de verdade, quero trocar para o Postgres, o que eu tenho que fazer? Vocês têm que vir aqui no POM, tirar essa dependência do H2, colocar a dependência do Postgres e pronto, ele já vai estar funcionando para o Postgres. É só eu vir aqui agora, é claro, né? Tem as configurações no Postgres que eu tenho que botar no application.property, pronto, já está funcionando, apontando para o banco de dados Postgres, tá? Então, assim, galera, enfim, existe aquela onda que o Java é um projeto burocrático, demora muito, tem um monte de arquivo XML para configurar, mas veja bem, com o Spring Boot hoje em dia eu não preciso fazer nada daquilo. Eu levanto um projeto persistente com banco de dados, usando uma série de coisas web também, rapidamente, em 5 minutos eu crio esse projeto, e é um projeto que eu posso ter ele testável em qualquer camada, tanto na camada de serviço quanto na camada de apresentação, posso testar ele com Postman, como eu mostrei aqui para vocês também, e o projeto vai estar funcionando e vai estar liso, tá? Enfim, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês, a hora é essa, tá, galera? Alguma dúvida? Rafa, se o projeto, por exemplo, do Spring, ele for descontinuado, se o Spring um dia for descontinuado, teria alguma solução? Na verdade, olha só, quando tu usa um framework, pessoal, tu meio que se abraça naquele framework, tá? Como a gente está usando ali o JPA ele acaba abstraindo um pouco da persistência para vocês, tá? Então eu tenho como tirar, por exemplo, o Spring Data, que é a parte de persistência, e usar o Hibernate. Mas, de qualquer forma, eu vou estar abraçado ao Hibernate, entendeu? Então, assim, quando vocês usam um framework, vocês se abraçam um pouco àquele framework, tá? Então, assim, a escolha do framework é que é a pergunta, tá? Então, assim, qual framework eu tenho que usar? Um framework mais consagrado, que tem mais tempo de mercado, etc, né? Então, é a mesma coisa que eu perguntar assim, se eu criar um projeto com o React e o React morrer, o que eu faço, né? Tem que tirar o React do meu projeto, né? Se eu criar em Vue.js, eu tenho que tirar o Vue. Se eu criar em Node, eu tenho que migrar para outras coisas, né? E assim por diante, tá, galera? Então, assim, Aloysio, eu entendo a tua pergunta, mas tu tá saindo do mundo Delphi agora, que é um mundo controlado, sem muitos frameworks, e tu tá entrando no mundo agora, que é principalmente o mundo de web, que vai muito do JEE, que é em Java, ou mundo muito do Node também, que tem muitos frameworks, e tu vai acabar te abraçando a alguns frameworks, tá? Inevitavelmente, não tem como tu fugir muito disso, tá? Então, o dia que ele morrer, morreu, a gente tem que ir lá e tem que trocar. O que tu tem que cuidar? Tu tem que cuidar que as camadas que tu utiliza ali, tu tem que fazer ela mais abstrata possível, tá, Luísio? Para quê? Para que ficar fácil de tu trocar o teu framework, tá? Isso é o teu trabalho daqui para frente, é aí que tu tem que se preocupar, tá? Tá bem? Beleza? Isso aí.
Pessoal, entenderam a aula de hoje? Difícil? O que vocês acharam do Spring Framework, do Spring Boot? Alguém já tinha visto alguma coisa? Ficou mais difícil do que eu criar o projeto manual? Fala aí, Kátia, Vinícius, André, fala um pouquinho aí, vamos lá. Eu nunca tinha visto, nunca tinha trabalhado ainda com isso. Ele é prático, mas tem muita coisa. Agora tem que praticar bem. Mas é assim, galera, tem que praticar, mas é só detalhe, tá? Não precisa se assustar, tá? Então vamos lá. Qual é o nosso dever de casa agora? Vocês vão pegar agora o projeto, vão pegar a aula de hoje, que está gravada, que o João vai publicar depois para nós aí, vai me passar, eu vou publicar no YouTube, tá? Depois vocês vão pegar o projeto de vocês, que é aquele que tinha classe paciente, atendimento e médico, vão criar o projeto com o Spring Boot, vão migrar as classes lá para dentro, e agora vocês vão fazer o projeto com um banco de dados, todo persistente, todo testadinho, certinho, tá? Na aula de amanhã, a gente vai começar a camada de apresentação, eu vou dar uma revisada, né? Talvez mais na semana que vem, eu começo a camada de apresentação, e aí a gente já vai para a parte HTML também, formulários e tal, porque agora a gente tem pouco tempo de aula, né, galera? Basicamente, eu acho que a gente tem mais uma semana ou duas no máximo, tá? Então, vocês precisam dar um gás para fazer a prova de vocês aí. Eu quero que vocês sejam extremamente bem-sucedidos nessa prova, tá? Quero ver todo mundo voando na prova, quero ver a galera muito bem ranqueada aí, para a gente poder jogar vocês para cima aí, tá bom? Beleza? Então, dever de casa, refazer o trabalho de vocês agora com o Spring Boot, banco de dados e assim por diante. Agora o negócio vai começar a voar mais, tá bom? Então, valeu pela aula de hoje, era isso que a gente tinha. A aula de amanhã a gente foca na apresentação e vamos pra frente aí, tá, galera? Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até amanhã. Beleza, tchau, tchau.